aqui não é o Brasil, as coisas não funcionam que nem no Brasil aqui. A minha história com a Alemanha começou antes mesmo de eu nascer. Eles continuam adorando ficar pelado, a nudez é ótima. Existia assim um ranço que pairava no ar. Os veinhos do pós-guerra alemão, gente, vocês não sabem o que é um veinho azedo. Eles são sinceros. Se eu não preciso falar com você, por que eu ficar falando? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marina e eu faço vídeos da minha vida aqui na Alemanha. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e vamos começar. Eu tenho visto vários vídeos aí pelo YouTube de pessoas que moram aqui na Alemanha e que falam sobre as suas experiências, enfim. E o que eu tenho visto muito são pessoas sempre reforçando esse estereótipo que vem com a cultura alemã, o estereótipo da população alemã. Não estou aqui para dizer que ninguém está errado nem nada, mas a minha opinião é um pouquinho diferente. A minha história com a Alemanha começou antes mesmo de eu nascer, porque a minha família é de origem alemã, quer dizer, metade da minha família. Então, eu sempre tive essa conexão, essa ligação, e eu morei na Alemanha em 4 momentos diferentes da minha vida. Algumas coisas mudaram bastante, outras nem tanto, né? Então, assim, o estereótipo que a gente vê por aí dos alemães é o quê? Que bebe cerveja o dia inteiro, que só come linguiça, que salsicha, enfim, a tal da Wurst, que são extremamente grosseiros, muitas vezes, que são muito fechados, que você não consegue se relacionar, e muito individualistas, enfim. Algumas coisas eu acho assim que mudaram bastante, então eu vou contar pra vocês um pouco algumas histórias pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer. A primeira vez que eu morei aqui, eu me lembro como se fosse ontem, assim, aquela angústia de pegar um avião, a empolgação realmente, eu tinha 11 meses e aquilo pra mim... Não, tô brincando, não me marcou porque eu era um bebê de 11 meses. Mas enfim, era 1989 e a gente veio pra cá porque meu pai veio fazer doutorado, então a gente ficou quase 4 anos aqui. E assim, nessa época, vamos ter em mente todo o contexto de que, gente, tinha acontecido uma guerra, não fazia tanto tempo assim, né? A galera ali que tinha participado até da guerra tava tudo vivo. Existia assim um ranço que pairava no ar, era o ranço germânico que tava ali, entendeu? Na cabecinha de todo um povo, né? Toda uma nação. Os veinhos do pós-guerra alemão, gente, vocês não sabem o que é um veinho azedo. Era isso aí. Pra exemplificar o que eu tô dizendo pra vocês, tem uma história que meu pai sempre conta, que a gente tava no supermercado e aí o meu pai, na hora de passar as compras no caixa, viu que a caixa tava usando um crachá com o nome Arends, que é o mesmo nome que a gente tem, sobrenome. E aí ele se empolgou, ficou felizão, a gente sente aquela coisa, né? Dá uma alegria, dá um aconchego, dá um calorzinho aqui na alma quando você tá num lugar e você vê o teu sobrenome, alguma coisa, você fala... Caraca, olha só, você já se sente pertencente. Aí ele foi todo feliz e natural interagir com a moça e fazer uma brincadeira. E aí ele falou pra ela assim, nossa, eu tô vendo seu sobrenome é Arens, o meu também, vai ver, a gente é parente. Só de brincadeira, gente, tá tudo bem. Até porque Arens aqui na Alemanha eu descobri que é tipo Silva no Brasil, entendeu? Você chuta uma moita, sai um monte. Então a probabilidade de ser nossa parente realmente era mínima. Mas enfim, ele foi brincar com a moça. Essa mulher fechou a cara, olhou bem séria pra ele de cima a baixo, enquanto passava naquela velocidade ignorante que eu já mostrei pra vocês, as compras no mercado, olhou pra ele e falou assim: tenho certeza que não. Depois desse tapa na cara, deu pra ter uma pequena noção de como as coisas funcionavam por ali. Né? É bem isso, assim, quanto menos a gente interagir, melhor. Se eu não preciso falar com você, por que a gente ficar falando? Um outro aspecto, por exemplo, dos alemães, que já tinha desde aquela época, era que eles curtem muito o negócio da nudez. Então, assim, é alemão pelado pra tudo quanto é canto quando tá quente aqui. E isso era uma coisa que acontecia, né, nessa época e que acontece hoje igual. Eles continuam adorando ficar pelado, a nudez é ótima, mostra o teu que eu mostro o meu, eles amam essas coisas, então, sim, isso continua. Isso aí eu já acho que os alemães já podiam ter, né, dado uma... cobre as coisas ali, a gente não precisa ficar olhando. Mas enfim, eles continuam curtindo muito, inclusive numa época que eles foi visitar uns parentes nossos, foram pro Brasil, eles eram aqui da Alemanha, a gente levou eles na praia, que eu sou de Florianópolis, e eles acabaram de brincar, se divertir na praia e acharam que seria uma ótima ideia começar a ficar pelado e tirar o biquíni ali mesmo. E aí eu lembro que a minha avó ficou desesperada, tipo, não,
aqui no Brasil a gente não faz assim, pelo amor de Deus, se cobre aí. E pra piorar, eles acharam que o banho de mar, naquela água salgadinha, assim, tava o suficiente pra aquele dia, que assim, não precisava de banho, porque, né, já foi pro mar, já tomou banho. Então, assim, eles não tomaram banho depois. Uma outra coisa que os alemães gostavam muito e eles continuam curtindo pra caramba é papel. Sim, papel. Tudo que tu tem que fazer que é mais burocrático, enfim, vai ser no papel. E não tem e-mail, e não tem ligação, é papel. O que nos leva para um outro ponto, que é a burocracia na Alemanha, que também continua, olha que bacana. Então já era extremamente burocrático naquela época, né, tipo 1990, por aí. Continuamos com uma baita burocracia, que alegria! E viva a burocracia! Então assim, eles adoram. Se prepara para ter um escritório e acumular papel como você nunca viu na vida. É papel de tudo quanto é canto, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito. E é isso aí mesmo. Gente, se a luz for ficando um pouco esquisita, vocês me perdoam, mas é porque realmente São Pedro, a gente tinha combinado uma coisa, ele não cumpriu o combinado e vai começar a chover, então... Agora, falando sobre o segundo momento que eu morei na Alemanha. Isso foi em 2005 e eu morei com a minha família na cidade de Aachen. E ali é uma cidade que o estado de Aachen, onde fica, que é Nordrhein-Westfalen, já é um estado que tem aqui na Alemanha uma fama de serem pessoas mais abertas, mais assim, receptivas e mais comunicativas, pessoas que falam pra caramba e gostam de interagir, enfim. Então são os alemães que já não tem nada a ver com esse estereótipo dos alemães que a gente pensa, né? Algumas coisas a gente ainda viveu, algumas grosseriazinhas ali e aqui, ainda tinha sim. Por quê? A minha teoria é a seguinte, 2005, a gente ainda tinha transitando na sociedade os velhos da guerra. Então assim, que dó, eu não tô falando que são todos, são 99,8, não, mentira. Mas assim, né, não tem como, a gente via que tinha o ranço, o azedume alemão, eu acho que tá muito ligado a isso, gente. Porque, cara, ainda tinha. Sempre que dava um problema, sempre que dava BO, tu pode ter certeza, tinha mais de 100 anos. Era um negócio impressionante. Quem era, assim, intolerante, quem não gostava de estrangeiro, quem eram os racistas, eram todos velhos pra lá de 100 anos. Era bizarro. Sempre as situações de ignorância foi assim. De tipo, eu estar no supermercado com o meu carrinho e aí eu tava atrapalhando a passagem de uma senhora e aí ela, ao invés de chegar muito gentilmente e falar, oi, com licença, moça, você tá atrapalhando, posso passar? O que ela fez? O que qualquer um faria. Ela pegou o carrinho e começou a bater no meu. Então, isso nos leva pro terceiro momento que eu vim pra Alemanha, que foi com o meu namorado, que agora é meu marido, e a gente decidiu vir pra cá, era finalzinho, dezembro de 2010, e a gente ficou por quase 2 anos e meio, ou 2 anos e meio. E a gente foi pra cidade de Munique, então totalmente também a gente tá falando de um outro contexto, porque é outra época, e uma outra cidade, numa outra região. A cidade de Munique é uma cidade incrível, maravilhosa, é tida como uma das talvez a cidade mais bonita da Alemanha, né? E talvez por ela ter essa coisa toda de ser tão visada por todo mundo, eu acho que Munique tem tipo assim um peitinho de orgulho estufado, sabe assim? O que eu senti muito lá eram situações onde eles tinham um baita orgulho de ser, tipo... O que é Munique? Eles tinham um certo rancinho ali de estrangeiro e não tinham muito paciência pra querer falar inglês. Muitas vezes eles falavam inglês, mas eles faziam questão de não falar inglês só pra te lascar. Como que eu sei que eles falavam? Porque a gente falava inglês, eles entendiam absolutamente tudo e eles falavam muitas vezes na nossa cara, tipo... Não, eu falo inglês, mas eu não quero falar inglês porque a gente tá na Alemanha, você tá na Alemanha e você tem que falar alemão. E assim, errado não tá. Só que quando tu tá aprendendo, tu tá chegando, cara, tu precisa se comunicar, não tem como fazer essa mágica. Então você precisa ter um pouquinho de paciência, né, ô alemão? Mas de modo geral, também era os velhos. Era velho que era chato e que ficou preso em 1950, não entendeu que já tínhamos, né, a sociedade mudou, a globalização tá aí, tá todo mundo viajando, tem estrangeiro em tudo quanto é canto. E às vezes ficava nessa resistênciazinha chata, sabe assim? Tem uma coisa, por exemplo, que os alemães amam mais do que cerveja: cachorro. Então eu vou até te dar uma dica. Tu quer ser bem visto na sociedade alemã? Você quer se sentir querido e quer que as pessoas venham falar contigo?
compra um cachorro, adota um cachorro, tenha um cachorro. Porque, cara, o cachorro, ele vai te abrir portas, ele vai te trazer sorrisos, entendeu? Porque, assim, eles realmente curtem muito cachorro, num nível, assim, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, contando pra vocês, porque é muito massa. A gente tem cachorro, então, assim... E o quarto e último momento, ainda tô vivendo, né, porque estamos aqui na Alemanha, mas foi assim recentemente, em 2019, quando a gente decidiu, eu e meu marido, que a gente queria vir pra Alemanha, vir embora mesmo. Inclusive, dessa vez foi diferente das outras. Eu sempre morei aqui com uma noção, assim, de um prazo pra acabar, sabe? Eu sempre soube que a gente voltaria pro Brasil. Dessa vez, a gente realmente veio embora. Então, isso eu acho que mudou um pouco a nossa cabeça, no sentido de que a gente veio muito mais aberto. Desde 2013, que foi quando a gente tinha voltado pro Brasil, faziam aí alguns anos que a gente, né, não vinha pra cá. Então, a gente tinha algumas lembranças e histórias e tal também do ranço alemão, né? E a gente veio já um pouco assim, tá, a gente tá aberto, mas a gente já sabe que eles têm um ranço e tal. E a gente veio já esperando um pouco isso. Só que o que aconteceu foi que a gente teve uma experiência completamente diferente. As pessoas vinham falar com a gente na rua por causa da nossa cachorra e queriam saber, e, ai, que bonitinha, nossa, que raça. Em vários momentos, gente. Restaurante, supermercado, banco, prefeitura, táxi, trem, tudo assim. A gente teve pessoas muito simpáticas querendo interagir e sendo muito prestativas. E a gente ficou muito chocado e feliz com isso, né? Então, assim, basicamente o que eu tô tentando dizer é o seguinte. Se a gente compara os alemães de 1900 e bolinha e os alemães de hoje, eu diria que sim, mudou muito. Eu não tô dizendo aqui que os alemães são uma explosão de entusiasmo, entendeu? Não é tipo assim, que eles são muito empolgados, e não é isso. Mas eles também não são essa coisa tão fria. Na realidade, a minha análise é mais ou menos o seguinte. Os alemães eram frios, aí eles foram ficando morninho, foi ficando mais morninho, mais morninho. Hoje eu diria que eles são quentinhos, sabe assim, quentinhos. Aqui existem as regras, e todo cidadão, todo mundo que vive aqui tem dever de saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Então, por exemplo, se tem uma placa dizendo não pise na grama, eles olham e não pisam. Não precisa ter uma câmera, não precisa ter um guarda para te impedir, porque o que faz eles não pisarem na grama não é o medo de ser multado, não é o medo de que alguém vai vir para te cobrar. Se ninguém pode pisar na grama, não é eu, entendeu? Que você, tipo, o alecrim dourado e que eu vou, porque eu sou especial, vou pisar na grama, entendeu? Então, de modo geral, a sociedade funciona dessa forma, entende? Vai todo mundo seguindo. E quando tem uma pessoa que não segue esse fluxo, eles ficam muito putos, porque, tipo assim, na cabeça deles, eles odeiam essa coisa de eu tô tendo que te dizer aquilo que tu já devia saber, entendeu? Nesse momento, eles chegam em você e eles vão te falar porque eles se sentem numa obrigação. Tipo, eu tô exercendo aqui o meu papel e eu tenho que ir lá avisar aquele sujeito lá que não pode fazer tal coisa. E isso eles fazem, mas eles fazem com ódio e eles chegam já realmente sem paciência nenhuma pra você. Os alemães também podem ser muito legais, gente. Eles são sinceros. E isso continua assim, eles sempre foram e eles continuam sendo. Eu digo assim em relação a ser direto e responder sem tanto rodeio, né? A gente, por exemplo, tá acostumado com aquela situação do vamos marcando, vamos ver se a gente se fala. O alemão, você fala isso pra ele, vamos marcar um churrasco. Não é assim ao relento. Ele vai olhar pra você e vai falar, vamos, peraí então, deixa eu ver aqui. Domingo que vem às 4, pode ser? Um outro aspecto que caracteriza demais a cultura alemã é a pontualidade. Tirando Berlim, que realmente aqui não é bem assim que funciona, até as pessoas brincam com isso. Sim, os alemães são muito pontuais. Tipo, teve uma vez que a gente tava procurando imóvel e a gente chegou literalmente 3 minutos atrasado, sabe? No horário que a gente tinha marcado com a pessoa. Ele disse que estaria nos esperando embaixo do prédio. Chegamos lá, 3 minutos, a gente tinha tentado ligar, mas a pessoa não atendeu. Cara, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Ficamos ali um tempão, que nem 2 tontos, assim, tipo, com uma cara de tanso. Beleza. De repente aparece o cara, puto da cara com a gente. Vocês estavam atrasados, eu achei que vocês não vinham e fui embora.
A gente falou, mas foram 3 minutos. Então, sabe assim, com essas coisas a gente tem que tomar um cuidado, porque não é que nem no Brasil, que você marca uma janta pras 8 e a galera começa a chegar às 9h30. Não. Aqui, se você marca pras 8, é às 8. Vai estar todo mundo lá às 8, entendeu? Então, eles têm algumas coisas assim. A questão da organização também, isso é uma coisa assim, tem muito na Alemanha. E assim, tudo funciona. Então, eu não vejo isso, eu parei de enxergar isso como algo negativo. Quando a gente morou em Munique, eu lembro que muitas coisas que eu ficava extremamente irritada tinham a ver muito com o meu olhar, que estava um pouco equivocado, porque eu ficava muito num discurso assim: Ai, que absurdo fazer isso. Nossa, no Brasil nunca fizeram isso. Porque é absurdo, porque no Brasil... Cara, querida, supera, não tava mais no Brasil. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês conhecem a Alemanha, se vocês já vieram pra cá e se vocês já passaram por alguma situação, o que vocês acham em relação a tudo isso, tá bom? Vou adorar saber. E não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Se quiser, pode compartilhar também com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo! Tchau!